Ó, nem adianta vir com aquele papinho de eu já vi esse vídeo em outro canal. Cara, o outro canal também é meu, tá? E além do mais, saiu a versão nova do VirtualBox e, velho, aquele tutorial, embora ele tenha mais de um ano, ele ainda é atual, porque daquela versão que eu testei para hoje, não mudou nada. São só correções de bugs, aprimoramentos, enfim. Funcionamento do troço é o mesmo, tá? Então, nesse vídeo, você vai aprender como instalar, como baixar, instalar, configurar e montar uma máquina virtual usando o VirtualBox, que é uma ferramenta de código livre e é sensacional. Se você não gostou, cara, problema é teu. Enfia o dedo e grita. O site oficial da ferramenta é www.virtualbox.org. Logo na página inicial, você clica no botão Download e aqui você vai baixar dois arquivos. O primeiro é o próprio VirtualBox. Não esqueça que você precisa olhar aqui para o lado da direita e baixar o VirtualBox Extension Pack. E depois que você baixou o VirtualBox e o pacote de extensão, vamos realizar a sua instalação. Para isso, você pode executar como administrador ou simplesmente dar dois cliques. Eu recomendo executá-lo como administrador. Na primeira tela, clique em Next. Na segunda, aceita os termos e avança. Na terceira, você pode personalizar a instalação. Eu vou deixar tudo como padrão, exceto o local de instalação. E isso porque eu costumo instalar numa pasta específica. E, infelizmente, o VirtualBox, nessa versão nova, que é a 7.1.6, não permite que eu realize a instalação dele em uma pasta diferente do padrão. Complica, né? Então, eu vou mudar para a pasta Arquivos de Programas e clique em Avançar. Agora, como eu havia comentado, ele vai informar que vai ser instalada uma nova interface de rede, no caso, um drive de rede virtual. E quando você começar a instalação desse dispositivo, a sua placa de rede vai ser desativada por alguns segundos, mas logo em seguida ela volta a funcionar. Então eu clico em Sim, depois ele avisa que existem algumas dependências que estão faltando. Eu posso clicar em Não para não prosseguir com a instalação, ou eu posso clicar em Sim e ignorar esse aviso. Eu vou clicar em Sim. Agora eu posso escolher se eu quero criar um menu de atalho no menu Iniciar, um menu de atalho na área de trabalho, um menu de atalho na barra de lançamento do Windows e fazer o registro de associação de arquivos. Eu vou deixar tudo marcado, que é o padrão, e clique em Avançar. Agora, eu cliquei em Install para, de fato, começar a instalação do VirtualBox. E quando ele termina a instalação, se eu apenas clicar em Finish, ele vai automaticamente executar o VirtualBox. Eu não quero fazer isso, pelo menos não agora. Eu desmarco essa opção, clico em Finish. Só que antes de continuarmos, nós precisamos voltar lá na pasta onde nós baixamos o instalador do VirtualBox e o Extension Pack. E você vai perceber que agora o Extension Pack foi reconhecido pelo próprio VirtualBox e agora ele tem um ícone bonitinho. Para fazer sua instalação, dê dois cliques nele, ele vai abrir direto na interface do VirtualBox e eu confirmo a instalação do Extension Pack. Desço essa barrinha, aceito os termos e pronto. Se eu vier aqui em Ferramentas, clicar nesse botão e clicar em Extensões, ele vai aparecer para mim com o Vzinho indicando que ele está instalado e ativo. Uma outra forma de instalar o Extension Pack seria vir aqui nessa mesma tela e clicar em Instalar. E assim ele vai abrir a janela para eu poder selecionar o arquivo que eu quero instalar e clicar em Abrir. Dá no mesmo. Então eu vou fechar o VirtualBox. Como você pode ver, foi criado um atalho para o VirtualBox no meu menu Iniciar. E para inicializá-lo, eu posso fazer de duas formas. Eu apenas dou um clique nele, ou eu aperto com o botão direito e mando executar como administrador. Para essa configuração inicial, eu vou executar como administrador. Só que tem um problema isso. Isso é um padrão de funcionamento do próprio Windows, que é o seguinte: quando você executa algum programa, jogo ou até arquivo como administrador, e aqui é quando você clica com o botão direito e força a execução como administrador. Quando você faz isso, você está desativando recursos de arrastar e soltar, além de alguns outros. Só que o principal é esse. E aqui é o seguinte: como a gente está falando de uma máquina virtual, de uma ferramenta que gerencia máquinas virtuais, você provavelmente vai querer utilizar o recurso arrastar e soltar que tem no próprio VirtualBox. Por exemplo, você montou uma máquina virtual com Linux ou com Windows, ou seja lá qual for o sistema, mas você gostaria de copiar ou mover algum arquivo da sua máquina host direto para a máquina virtual. Se você tiver executado o VirtualBox desse jeito, botão direito, executar como administrador, o recurso arrastar e soltar não vai funcionar. E isso não é nenhuma limitação do VirtualBox ou do jogo ou programa que você esteja utilizando. É uma característica de proteção do próprio Windows. Então, lembre-se disso. Quando você estiver montando uma máquina virtual, você pode executar o VirtualBox como administrador, não tem problema.
Agora, quando a máquina já estiver pronta e você estiver interagindo com ela e quiser usar recursos como arrastar e soltar, lembre-se de executar o VirtualBox da forma tradicional, dando 2 cliques no atalho. Bom, era isso. Então eu vou executar como administrador. Essa é a tela inicial do VirtualBox. Vou voltar para a tela de bem-vindo e aqui nós podemos começar clicando em Arquivo, Preferências. E ele já detectou algumas configurações inválidas. Então, quando eu passo o mouse, ele começa a indicar para mim as coisas que estão faltando, as coisas que estão erradas. E isso ajuda muito na configuração geral do VirtualBox, porque tudo aquilo que você fizer de configuração que seja compreendido como alguma configuração inválida, ele próprio vai te avisar. Mas, vamos mudar para o modo Expert, para termos mais controle e mais opções. Na primeira tela, você pode escolher a pasta padrão para suas máquinas virtuais. E aqui eu vou escolher outro. Em descolocar o seu, eu vou criar uma pasta chamada VMs VBox. Eu faço isso para organizar. Você vai perceber que eu já tenho uma pasta para o VMware, para as máquinas virtuais do VMware. Então eu vou criar uma pastinha também para as máquinas virtuais do VirtualBox. Vou selecionar a pastinha que eu acabei de criar. Pronto, essa etapa já está concluída. Eu posso seguir adiante. Em biblioteca de autenticação VRDP, se eu expando o menu, eu posso desfazer as alterações ou selecionar outra biblioteca. Isso aqui tem relação com o acesso RDP. E não vamos entrar em muitos detalhes agora, até porque não vai ser de muita relevância para esse vídeo. Embaixo, em Input, podemos definir atalhos, tanto para gerenciar o VirtualBox, como para gerenciar as máquinas virtuais que nós vamos criar. Um pouco mais embaixo, em Recursos Estendidos, nós temos uma opção pré-marcada para capturar o teclado automaticamente. Recomendo manter essa opção, que funciona assim. Toda vez que você executa uma máquina virtual, o seu teclado e o seu mouse são capturados para serem utilizados dentro da máquina. E quando você clica fora dela, eles voltam a funcionar na sua máquina host. Vale lembrar que quando eu uso o termo máquina host, eu estou me referindo à sua máquina real, aquela na qual você instalou o VirtualBox e criou as máquinas virtuais para serem utilizadas através dele, sacou? Então, máquina real é a máquina host, máquina virtual é a própria VM criada na tua solução de gerenciamento de máquinas virtuais, que para esse vídeo é o VirtualBox. Interrompemos a sua programação para uma mensagem muito importante. Se inscreve e dá o maldito like. Depois, em atualizar, podemos escolher se nós queremos que o VirtualBox verifique por atualizações estáveis, todas as atualizações e pré-releases, e podemos marcar se nós queremos que ele verifique atualizações em um período pré-definido. Eu vou deixar o padrão. Depois podemos escolher o idioma, eu vou manter o padrão. Em display, nós podemos deixar como automático, nenhum, ou sugerir uma resolução padrão. E aqui eu vou botar 1920 por 1080p, que seria Full HD, que é a resolução do meu próprio monitor. Você não precisa alterar essa configuração, mas, para o meu uso, eu costumo manter assim. Em recursos estendidos, podemos clicar em trazer a janela sob o mouse para o topo e desligar o screensaver do hospedeiro. Lembrando que o hospedeiro também é a nossa máquina host. Em proxy são as configurações de rede para caso você precise passar por um proxy para acessar a internet. Pelo VirtualBox, você faz as configurações aqui. Em interface, eu vou mudar o esquema de cores para o padrão claro, só para poder visualizarmos melhor. Depois que eu dou OK, eu preciso fechar o VirtualBox e executá-lo novamente, para poder aplicar as alterações que eu fiz e para aplicar o novo tema, que é o claro. Beleza, VirtualBox está configurado, agora nós podemos começar a brincar, criando a primeira máquina virtual. Mas antes, vamos dar uma olhada em algumas opções extras que existem no VirtualBox. E para isso você vem em Arquivo, e aqui você vai ter Importar Appliance, Exportar Appliance, Ferramentas, e aqui você vai ter Gerenciar Pacote de Extensão, Gerenciador de Mídias Virtuais, Gerenciador de Rede, Gerenciador de perfil de nuvem e visão geral das atividades de VM, de Virtual Machines. Podemos verificar por atualizações ou redefinir todos os avisos. Agora sim, em máquina nós podemos clicar em Novo para criarmos uma nova máquina virtual, ou caso já tenhamos alguma máquina criada, mas que não tenha aparecido no VirtualBox, podemos clicar em Acrescentar. Clicando aqui, você vai selecionar a pasta que contém essa máquina virtual e vai clicar em Abrir. Como eu não tenho nenhuma, nada vai aparecer para mim. Então, vamos criar a nossa primeira máquina virtual. E para esse exemplo, eu vou utilizar o Kubuntu como uma demonstração. Para isso, eu posso clicar em Novo, ou aqui em Máquina, Novo, ou utilizar o atalho Ctrl N. Tanto faz. Na primeira tela, podemos selecionar o nome para o sistema operacional. E como eu vou utilizar o Kubuntu, eu vou colocar esse nome. Embaixo, eu posso escolher a pasta onde eu quero salvar essa máquina virtual que eu vou criar agora.
Se eu não mudar nada, ele vai salvar essa máquina dentro da pasta que eu pré-defini durante a configuração inicial do VirtualBox. Em imagem ISO é onde eu seleciono o arquivo ISO que eu vou utilizar para essa máquina. Então eu clico na setinha, venho em outro e seleciono a ISO para o meu sistema operacional. Aqui em tipo, o VirtualBox ele costuma identificar qual é o tipo de sistema operacional a partir da própria ISO. Geralmente ele acerta, mas quando não acerta, você próprio clica aqui e seleciona. Como sabemos que o Kubuntu é Linux, eu vou manter. Em subtipo é onde você pode selecionar alguma derivação Linux que tenha mais semelhança com a ISO que você está utilizando. Como o Kubuntu é o Ubuntu, só que com o KDE, então eu vou manter a opção Ubuntu marcada. E como a arquitetura para o meu sistema operacional é o Ubuntu 64 bits, é essa que eu vou manter selecionada. Eu posso pular a instalação desassistida ou eu posso vir em instalação desassistida e fazer as pré-configurações para o meu nome de usuário, senha de utilização, esse tipo de coisa. Então, eu não quero isso. Eu clico aqui na primeira tela, eu volto em nome e sistema operacional e marco a opção pular instalação desassistida. Agora, essa opção vai ficar cinza, então vamos para hardware. Aqui nós podemos definir configurações de hardware para essa máquina virtual. E aqui vai de cada um. Para mim, por eu possuir um processador de 6 núcleos e 12 threads e ter 32 GB de memória RAM, eu costumo selecionar, em média, 8 GB para memória RAM e 4 núcleos para processador. Eu não vou utilizar Wi-Fi para essa ISO. E agora eu venho para disco rígido. Aqui é onde eu vou fazer as pré-definições para o meu disco virtual, definindo coisas como tamanho, se ele vai ser um disco com o seu tamanho totalmente pré-alocado, que tipo de disco vai ser criado, se eu vou utilizar um disco virtual existente, enfim, opções referentes a isso. E para esse meu HD virtual, eu vou defini-lo com 40 GB. Eu vou manter o padrão que é o VDI, VirtualBox Disk Image, que é a imagem padrão utilizada pelo VirtualBox, mas eu poderia selecionar qualquer um desses outros padrões que tem aqui. Todos eles são retrocompatíveis com o VirtualBox. Eu não vou pré-alocar o tamanho total do meu disco, e isso porque essa máquina está sendo criada apenas para gravar esse vídeo, para te mostrar e explicar como o VirtualBox funciona. Mas quando você estiver montando uma máquina, ou melhor, criando uma máquina virtual para ser utilizada com o VirtualBox, e você tem a intenção de utilizar essa máquina com frequência, por muito mais tempo, eu recomendo que você venha aqui em tipo e variante de arquivo de disco virtual e mude para VMDK. Dessa forma, você vai ativar a opção partir o seu arquivo de disco virtual em partes de 2 GB cada. Isso faz com que a leitura do seu HD virtual se torne muito mais rápida e, consequentemente, a máquina virtual acaba tendo um desempenho ainda mais aprimorado, ainda mais suave e mais rápido do que o padrão. Mas, como não vai ser o meu caso, eu vou manter o padrão do VirtualBox e basicamente é isso. Eu clico em finalizar, a máquina foi criada. Na tela inicial vão aparecer todas as informações de hardware e configurações para essa máquina. Mas antes de iniciar essa máquina virtual, eu venho aqui em cima, com a máquina selecionada, clico em configurações. E você vai perceber que agora vão aparecer outras opções de configurações. Em geral, básico, eu vou ter o nome, o tipo, subtipo e versão. Só que agora eu tenho a opção avançado. E aqui vai entrar um aspecto muito interessante e importante para muita gente. Caso você queira ativar os recursos arrastar e soltar e copiar e colar entre a máquina virtual e a máquina host e vice-versa, você precisa vir aqui nessa tela de configurações da máquina virtual, aqui na guia geral, em avançado, habilitar áreas de transferência compartilhada e habilitar arrastar e soltar. Só que você vai perceber que quando você expande esses menus, aparecem 4 opções: desabilitado, hospedeiro para convidado, convidado para hospedeiro e bidirecional. Isso aqui é muito intuitivo. Hospedeiro para convidado significa que eu vou estar habilitando o recurso arrastar e soltar apenas para eu arrastar arquivos da minha máquina host para dentro da máquina virtual. Convidado para hospedeiro, eu vou ter a opção de arrastar apenas da máquina virtual para a minha máquina host. Lembrando que convidado é um dos termos utilizados para identificar máquinas virtuais. E bidirecional é aquela que vai funcionar nas duas vias. E eu recomendo que você sempre utilize bidirecional para você ter maior compatibilidade e praticidade. E o mesmo vale para arrastar e soltar. Em descrição você pode descrever a sua máquina virtual, você pode escrever o que você quiser aqui, e você pode criptografar o seu disco. Embaixo, em sistema, lembrando, essa interface era responsiva, então se eu usar o scroll do mouse, eu vou passar por todas as opções, tá vendo?
Então vou voltar aqui para sistema. Em placa-mãe, eu tenho a configuração de memória RAM, o tipo de chipset que eu vou utilizar, se essa minha placa-mãe vai ter o recurso TPM, inclusive qual versão TPM, 1.2 ou 2.0, e isso é muito importante para compatibilidade com Windows 11 e 24H2, caso você queira criar uma máquina virtual para testar o Windows 11. Aqui você também tem configurações para dispositivos de apontador, recursos estendidos, enfim, seleciona aquilo que você achar conveniente para sua máquina virtual. Lembrando que todas as configurações que você fizer aqui, elas vão refletir apenas na própria máquina que você está configurando. Então, você configurou a máquina inteira e um pouco depois você criou outra máquina. Você vai precisar configurar tudo de novo para essa outra máquina, porque é uma máquina virtual diferente. É como se fosse um novo computador. Em processador, você vai ter as configurações de quantidade de núcleos, restrição de execução e recursos estendidos. Eu vou habilitar os dois e agora posso ir para display. Na primeira opção, por padrão, o VirtualBox sempre vai marcar 16 MB apenas para o dispositivo de vídeo que vai ser utilizado pela sua máquina virtual. Eu recomendo que você venha aqui e expanda até o máximo que for possível. Lembre-se, quanto mais memória de vídeo, melhor o desempenho gráfico para a sua máquina virtual. Você pode definir também a quantidade de monitores que você vai utilizar nessa máquina virtual e o fator de escalonamento caso você venha utilizar mais do que um monitor. Embaixo você pode escolher a controladora gráfica que vai ser utilizada para essa máquina virtual. E você vai ter três opções: VBox VGA, VBox SVGA e VMSVGA. Por padrão, o VirtualBox vai marcar essa última. E você faz um teste, mantenha o padrão. Se não funcionar bem, se ficar com desempenho muito ruim, você volta na tela de configurações da máquina virtual e testa algum outro modelo. E assim você vai descobrir qual que funciona melhor para suas máquinas virtuais. Lembrando que nem toda máquina virtual criada vai ter o mesmo desempenho com os mesmos dispositivos e configurações marcadas. Às vezes, uma controladora gráfica funciona de um jeito quando é uma máquina virtual com Windows, mas às vezes essa mesma controladora não funciona tão bem quando é Linux. Então vale muito a experimentação. Mas não esqueça de sempre marcar a opção Recursos Estendidos, que seria a aceleração 3D. Sempre marque isso. E ao marcar essa opção, você vai perceber que ali em cima, em memória de vídeo, o slide vai ficar maior. Então, volta aqui em cima e expande para o máximo que for possível. Beleza, nossa parte de tela está configurada. Aqui do lado, em tela remota, você pode habilitar um servidor interno do próprio VirtualBox, que é para o caso de você acessar essa máquina virtual através de outro dispositivo na sua rede, e as opções para gravação. O VirtualBox possui um recurso de gravação próprio e você pode ativá-lo, inclusive mediante uma tecla de atalho, que pode ser definida por você. É um recurso interessante, só que, sei lá, cara, eu não uso. Mas, se você quiser, você pode escolher o modo de gravação, se vai ser apenas vídeo, apenas áudio, áudio e vídeo, o caminho para onde esse arquivo vai ser salvo, o tamanho do frame buffer, no caso aqui eu recomendo que você sempre coloque a resolução do seu próprio monitor, a taxa de frames, e eu recomendo que você utilize uma taxa de frames compatível com a sua própria placa gráfica, geralmente vai ser 30 FPS, a qualidade de vídeo para essa gravação, o padrão é 640 KB por segundo. Quanto mais para a direita, maior a qualidade, mas consequentemente maior o tamanho e mais pesado vai ficar para o VirtualBox fazer essa gravação. O valor padrão de 614 KB por segundo, ele geralmente funciona bem, mas eu acredito que você vai precisar fazer testes para descobrir qual fica melhor. Até porque esse tipo de configuração varia muito de acordo com o seu próprio hardware. Então, faz os testes e vê o que vai dar certo. Agora, se a sua intenção for apenas gravar alguma coisa utilizando o VirtualBox, talvez uma melhor alternativa fosse você utilizar o próprio OBS. Embaixo nós temos a parte de configurações de armazenamento, e aqui você já entendeu do que se trata. Inclusive, você pode mudar a controladora que você vai estar utilizando. Por exemplo, o meu HD ele está montado numa controladora SATA. Mas se fosse o caso, eu poderia fazer alterações aqui, mudar a porta, etc. Embaixo, você pode habilitar ou desabilitar o áudio da sua máquina virtual. E aqui embaixo, você pode escolher também o driver de áudio do hospedeiro, se vai ser o padrão, seção de áudio do Windows, Windows Direct Sound ou áudio nulo, a controladora de áudio e recursos estendidos para áudio. Embaixo, em rede, são as configurações de rede. Por padrão, o VirtualBox vai utilizar a conexão no modelo NAT. Vai funcionar
geralmente você não vai ter problemas, mas caso você precise fazer alguma configuração específica, é só vir aqui e alterar para aquilo que você precisa. Por exemplo, bridge, rede interna, rede exclusiva do hospedeiro, driver genérico, rede NAT, rede cloud ou não conectado. Você pode utilizar o teu próprio Mac que está aqui, ou fazer o clone, ou mudar o Mac manualmente, tá? É possível. Você pode também adicionar múltiplos adaptadores de rede. Embaixo, configurações para portas seriais, caso você utilize, habilita essa opção, seleciona o número da porta e o modo da porta. O mesmo vale para USB. E embaixo, pastas compartilhadas, é para caso você queira criar uma pasta na sua máquina host que vai ser acessada de forma automática pela sua máquina virtual. Uma pasta compartilhada, como se fosse uma pasta compartilhada em rede. E cara, se você ativar o recurso arrastar e soltar e copiar e colar, sinceramente, eu não vejo muito sentido em configurar uma pasta compartilhada. Mas se fosse o caso, você poderia vir aqui, clicar no mais, escolher o caminho da pasta. Por exemplo, em backup, eu poderia vir aqui, novo, pasta, shared, Linux. Um exemplo, seleciono ela, eu posso mudar o nome para essa pasta, e aqui não é o nome da pasta, mas sim o nome que vai aparecer para mim quando eu inicializar essa máquina virtual. Eu posso escolher o ponto de montagem, e isso tem relação com o Linux. Eu posso definir essa pasta como apenas leitura, e eu posso marcá-la para ser montada automaticamente. Eu não vou utilizar, mas é assim que configura. E por fim, interface de usuário, você pode escolher o estado visual. Modo janela, tela cheia, seamless, que seria o redimensionamento manual, só que de forma suave, e o modo escalonado. Eu vou manter o padrão, que é o modo janela. Você pode também selecionar a opção para exibir miniatura de ferramentas, e aqui eu posso escolher onde eu quero exibir. Nos modos de tela cheia, seamless, e a tecla atalho seria o F, e eu posso exibir também no topo da tela. Eu vou deixar o padrão, mas aqui você configura esse tipo de forma de visualizar a sua máquina virtual. E com tudo pronto, podemos dar OK. Você vai perceber que nenhuma informação vai aparecer indicando alguma configuração errada. E agora eu posso iniciar a minha máquina virtual. Ela já está funcionando, inclusive eu estou usando o meu teclado para mudar o menu de seleção do Grub. Eu vou em Try or Install Kubuntu, eu vou fazer a instalação, eu só vou clicar para fazer a inicialização em modo teste, só para você ver que a máquina está funcionando. O meu Kubuntu já está iniciado e vou colocar minha máquina virtual em tela cheia. E o atalho seria a tecla Host mais F. Lembrando que tecla Host aqui no VirtualBox é o Ctrl da direita do seu teclado. E quando eu aperto ele, aparece a janelinha indicando para mim que a tela da máquina virtual vai ser redimensionada para modo tela cheia. Eu marco OK e pronto, agora eu estou em tela cheia. Se eu arrastar o mouse aqui para baixo, o menuzinho do meu VirtualBox vai aparecer para eu poder não ficar perdido na hora de gerenciar essa máquina. Mas deixa eu alterar a resolução de tela do meu próprio Kubuntu, porque ele precisa ficar em Full HD. Agora sim, meu Kubuntu está funcionando dentro da minha máquina virtual criada no VirtualBox. Está tudo funcionando. Aí, se eu quiser sair da tela do meu VirtualBox e voltar para a tela host, vai ficar meio difícil, porque agora a minha máquina virtual está em tela cheia. Então, o atalho para isso é o Ctrl da direita, segura ele e aperta o F. O VirtualBox automaticamente vai sair do modo tela cheia para eu ter acesso à minha máquina host. Agora, vamos conferir um outro recurso que é muito importante também. Vamos supor que você montou uma máquina virtual, seja com Windows, com Linux, seja lá o que for. Você fez tudo quanto é configuração que você precisava, fez ajustes muito específicos e a sua máquina virtual está perfeita. E você não quer correr o risco de perder essa máquina. Então, você pode fazer um clone dessa máquina virtual. E aqui no VirtualBox é muito simples. Basta apertar com o botão direito do mouse na própria máquina virtual que você vai ter várias opções, inclusive exportar a máquina para OCI. Mas nós queremos o clone, então eu vou clicar em clonar, ou eu poderia ter selecionado a máquina e usado o atalho Ctrl+O, dando o mesmo. Clicando nessa opção, eu agora posso escolher o nome para essa máquina. E para o meu caso, seria Kubuntu Backup. Eu agora posso escolher o caminho. Se eu quiser, eu mantenho o padrão. E lá dentro da pasta, que é a pasta padrão, ele vai criar uma nova pasta com esse nome aqui. E embaixo eu posso escolher o tipo de clone, se vai ser um clone completo ou se vai ser um clone linkado. O clone linkado, ele ocupa muito menos espaço do seu HD, ele é muito mais rápido para ser criado, porém, ele é linkado. Significa que, na verdade, você está mantendo todos os arquivos de base da sua máquina virtual e todos eles
estão sendo acessados pela máquina nova. E eu, particularmente, sempre prefiro utilizar o clone completo, independente do tipo de propósito que eu tenho destinado à máquina virtual. Enfim, fica a seu critério. E aqui embaixo você vai ter opções adicionais, como políticas de endereço MAC, manter nomes dos discos e manter identificadores de hardware. Isso aqui, cara, não vai fazer muita diferença, porque essas opções você pode modificar depois que a máquina foi clonada, mas se você preferir, você pode alterar isso tudo agora. Por exemplo, você pode gerar um novo endereço MAC para todas as placas de rede que tiverem nessa minha máquina virtual, então essa máquina clonada vai ser uma cópia idêntica, exata da minha máquina anterior, porém com um endereço MAC para placa de rede diferente. Isso pode ser útil para alguns casos, mas o importante é você entender para que serve essa opção. E manter os nomes de discos, o próprio nome dessa opção é autoexplicativo, e o mesmo para a opção de baixo. Com tudo pronto, clique em finalizar e ele já criou o clone para mim. E agora você percebe que eu tenho uma máquina virtual chamada Kubuntu e uma máquina chamada Kubuntu BKP. E lá no Explorer, na pasta que eu criei para salvar as máquinas virtuais do VirtualBox, eu vou ter as duas pastas, Kubuntu e Kubuntu BKP, ambas contendo os arquivos da máquina virtual. E aqui só vão aparecer arquivos de configuração porque, não sei se você vai lembrar, mas quando eu criei a máquina virtual para o Kubuntu, eu não fiz a instalação dele no meu HD virtual. Então, o meu HD virtual está vazio, por isso que ficou pequenininho. Mas considere o seguinte, o teu HD virtual sempre vai ter o tamanho que você definiu na criação dele. Então, para o meu caso, como esse HD virtual teria 40 GB, se eu fizesse a instalação do Kubuntu nele, essa instalação seria feita utilizando o espaço inteiro do meu HD. Dessa forma, o HD virtual teria os marcadores que identificam o tamanho físico. Ou seja, como eu defini esse HD virtual como um HD de 40 GB, quando eu fizesse a instalação de algum sistema operacional nele, a partir desse momento, esse meu HD, esse meu arquivo, que é o nome da própria máquina, .vdi, teria o total de tamanho que eu definir, que no caso seriam 40 GB. E se eu quiser, eu posso vir aqui no VirtualBox, botão direito na máquina, remover, e aqui eu vou ter três opções, cancelar, remover apenas, e essa opção seria apenas para remover as configurações e a própria máquina aqui da interface, mas os arquivos dela permanecem no meu HD. E eu posso apagar todos os arquivos. E para eu te mostrar o que vai acontecer, eu vou jogar a telinha aqui para o lado e eu vou remover o Kubuntu BKP. Você vai perceber que ele vai sumir daqui. Pronto. A minha máquina virtual acabou de ser excluída. Você pode também clicar com o botão direito na sua máquina virtual e vir aqui na opção mover para grupo. Como eu não criei nenhum grupo, eu posso clicar em novo e você vai perceber que agora eu tenho um grupo criado. Isso aqui é uma questão de configurações para organização. Eu posso vir aqui, botão direito no grupo, renomear grupo e aí, por exemplo, eu poderia colocar VMs Linux. Eita, peraí. VMs Linux. E aqui dentro jogar todas as máquinas virtuais relacionadas a Linux que eu criar. E eu poderia criar um novo grupo destinado às máquinas virtuais Windows, por exemplo. Enfim, isso aqui é só para organizar. Não vai mudar em nada a estrutura de pastas que você definiu na configuração do próprio VirtualBox, mas aqui na interface dele vai facilitar um pouco a utilização e identificação das máquinas. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com máquinas virtuais para projetos grandes. Então você pode criar grupos específicos para determinados projetos e não se enrolar. E claro, existem muito mais opções aqui no VirtualBox que eu precisaria de uma live inteira para poder explicar cada uma delas. Mas, pelo menos com essas coisas que eu te mostrei, você agora consegue fazer o download do VirtualBox, fazer a sua instalação, a sua configuração completa e agora você consegue criar uma máquina virtual fazendo as configurações necessárias e também as configurações extras para cada máquina virtual e o mais legal, entendendo para que cada uma dessas opções que vão aparecer para você servem. E se você gostou desse tutorial, dá uma olhada nesse vídeo aqui. É o meu guia completo com o VMware, que também é gratuito. Não é código livre, mas ele é gratuito para uso inclusive dentro de empresas. Aproveita, já deixa o maldito like.